Um Flamengo que precisa motivar seu torcedor que já tá puto, já tá desmotivado, já tá revoltado e que agora pode ter uma esperança com essa chegada do Tite. O Flamengo com o Tite vai ser um time dirigido por um excelente técnico de futebol. Muito bem, nação. E o Tite, hein? Tite que fala pela primeira vez como técnico do Flamengo. Vazou uma conversa interna do elenco do Mengão. O Flamengo que enfrenta daqui a pouco o Corinthians. Assista esse vídeo até o final, tem muitas informações dessa partida, da situação do Tite e o Tite falando como técnico do Flamengo, né? E já tem a primeira informação de contratação para o novo treinador do Flamengo, o Tite. Rafinha Alcântara chegando de graça no Mengão. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Maiores torcidas brasileiras, Flamengo e Corinthians em momentos opostos, mas com semelhanças. Para ambos, só resta o Campeonato Brasileiro. De um lado é o Flamengo, ainda sonhando com o título, e do outro, Corinthians, querendo se afastar da parte de baixo da tabela. Objetivos diferentes? Sim, mas tem muita coisa em comum entre os clubes. E não tô falando só sobre a troca de treinadores, não. Caminhando para o fim da temporada, Corinthians e Flamengo devem reformular os elencos. Vai ter mudança sim. Aqui no Corinthians, 9 jogadores têm contrato até dezembro deste ano. 4 deles são titulares. A ideia já era reformular o elenco para a próxima temporada. E geralmente quem participa disso é o treinador. Mas novamente o Corinthians trocou de técnico. E agora, Mano Menezes ficará responsável por escolher quem fica e quem sai do elenco. Vamos para a lista. Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Maicon, Juliano, Cantilho, Juan Oliveira, Bruno Mendes e Paulinho. No Flamengo, a lista é um pouco menor, mas com nomes de peso. O Bruno Henrique está na mira de rivais, como o Palmeiras. O Flamengo quer a permanência dele, mas tempo de contrato e valores são impasses. O rubro-negro deve decidir nos próximos dias. Everton Ribeiro aguarda a conversa com a diretoria, que no meio do ano sinalizou interesse, mas não falou mais sobre o assunto. Felipe Luiz deve encerrar a carreira neste ano se não renovar com o clube. Enquanto Rodrigo Caio, pelo histórico de lesões, nem foi procurado para falar sobre o assunto. Já Davi Luiz, que por ter atingido as metas tem contrato até dezembro de 2024, também não tem permanência garantida no elenco. Pois é, o duelo deste sábado será importante para os times na tabela? Sim, mas além de tudo, será um confronto entre jogadores que não sabem se vestirão a mesma camisa na próxima temporada. O Tite tá acertado com o Flamengo, tá enrolando ao máximo para não estrear contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, Fábio Piperno e Bruno Prado, o que esperar desse jogo? Porque é um Corinthians que já não briga mais por nada, que tá jogando mal e que luta contra o rebaixamento, hein? Esse é o que nada numas, né? Nada numas. Tá né? 4 pontos da zona do rebaixamento. Teve aí os títulos para disputar da Copa do Brasil, semifinal, caiu. Sul-Americana, semifinal, caiu. Agora, amigo, acabou qualquer coisa que suavize a pressão da torcida. 4 pontos da zona. E tem um Flamengo que vai ter o Tite a partir da semana que vem. Tem um Flamengo que pode pensar em título. São 9 pontos do Botafogo. 9 pontos do Botafogo, um Botafogo que está caindo de rendimento. Se esse Flamengo começa a jogar melhor com o Tite e ganha desse Corinthians agora, pode brigar ainda pelo campeonato. E tem o objetivo da Libertadores. Ou seja, muita coisa em jogo na Neoquímica Arena. Faltam 13 rodadas. Sim, o Flamengo, para mim, ele pode sim sonhar com o título. Claro que o Flamengo precisa jogar mais do que joga. O Flamengo, ele teve seus bons momentos no campeonato, como ganhou do Botafogo. Eu até comentei esse jogo e falei, eu acho difícil que o Flamengo vá lutar pelo título, porque é um time muito irregular.
É um time, e depois, logo depois de ganhar do Botafogo, tomou 3-0 do Atlético Paranaense num jogo que não foi no Rio, mas era mando do Flamengo, era lá no Espírito Santo. Então o Flamengo é um time muito irregular, e por isso que ele até ganha um jogo importante como ganhou do Botafogo, mas não dá sequência para tirar a diferença. Então se ele a partir de agora conseguir fazer isso, ele pode sonhar. Então ele tem que tentar fazer os pontos necessários para isso, tem time para fazer isso. Vamos ver com o Tite, que deve ser confirmado na próxima semana como treinador, e vai ter a data FIFA logo depois desse fim de semana, então o Tite vai ter uns 10 dias ali para trabalhar o time e ver se o Flamengo dá uma arrancada final para tentar lutar. Acho que o Botafogo ele abriu o campeonato. Eu acho que os 5 primeiros podem sonhar com o título. E aí não é de ficar em cima do muro, não. Acho que era um título que estava encaminhado para o Botafogo e a queda de rendimento do Botafogo abriu essa disputa. Aí se não é que os 5 vão brigar até o fim, mas se um desses ou 2 ali conseguirem dar uma arrancada, eles podem chegar e brigar. Então o Flamengo é um desses que pode chegar e tem elenco para isso. E do outro lado, o Corinthians é uma situação preocupante, não só pela matemática, mas principalmente pela bola jogada. Trocou de treinador agora, né? Vamos ver se o Mano consegue melhorar alguma coisa, mas nesse momento não tem muitos times da Série A que jogam menos que o Corinthians. Hoje, para mim, o Vasco não joga menos que o Corinthians. O Santos, nos últimos jogos, deu uma reagida. Então, não dá para dizer também que joga menos que o Corinthians. Então, a situação do Corinthians é bem preocupante. Um dos times que está atrás do Corinthians, por exemplo, é o Internacional. Não acredito que o Internacional vai ficar aí muito tempo. Acho que o Internacional vai sair. Aí, se o Corinthians é o 13º. Se o Inter vai mais para frente, que é o normal, aí ele só tem entre ele a zona de rebaixamento Santos e Goiás. Aí já tem o Vasco e o Bahia lá próximos. Então, não tem muito time jogando menos que o Corinthians, não. A situação do Corinthians é bem preocupante. E vamos ver se o Mano Menezes consegue melhorar minimamente essa equipe. É um jogo que tem muita coisa em jogo, né, Fábio Piperno? Tem. Porque é um Corinthians contra o rebaixamento e um Flamengo que precisa motivar seu torcedor, que já tá puto, já tá desmotivado, já tá revoltado e que agora pode ter uma esperança com essa chegada do Tite na semana que vem. Sim, você tem razão. O Flamengo com o Tite vai ser um time dirigido por um excelente técnico de futebol. Essa é a primeira coisa. Esqueçam o Tite que hesitou, talvez, lá no jogo contra a Croácia. O Tite é um excelente técnico e o Flamengo vai jogar muito mais futebol com ele. Já o Corinthians é essa situação de a cada rodada fazer conta. O Corinthians está condenado a isso no Campeonato Brasileiro. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai ser rebaixado. Estou dizendo que cada jogo... Não está dizendo que não vai. Então, vai ter que fazer conta a cada jogo. Porque aí, Flávio, sabe que eu tenho aquele cálculo de que na 27ª rodada o Corinthians já está na fronteira aí com o Z4, queria pegar, vindo de uma sucessão de jogos difíceis, mais Flamengo e Fluminense. Então, seriam jogos em que o Corinthians naturalmente ia pontuar pouco. Depois vai ter o América Mineiro, pode começar a dar um alívio e tal. Mas, enfim, é um Corinthians hoje com 30 pontos. O primeiro do Z4 tem 26, então o Corinthians está perto. O Corinthians corre risco. Mas eu acho que o jeito é aproveitar agora, que o Flamengo está com o interino, né, todo mal arrumado, para tentar fazer 3 pontos. Agora, eu acho que o Flamengo com o Tite e o Palmeiras, por conta do pós-jogo de ontem e por ter 8 jogos em casa até o final do campeonato e só 5 fora, esses 2 vão dar uma arrancada. Botafogo não contratou técnico ainda? Não. Ué, vai ser o Lúcio Flávio, pô. Não é definitivo, né? Fixou? A ideia deles é ser o Lúcio Flávio, eu acho, até o fim do ano. Eu não tô dizendo nem que tá certo ou errado, minha dúvida. É isso? Eles vão fixar o Lúcio Flávio? Por enquanto, Sim. Aí se perder 2 jogos, eu acho que pode mudar de opinião. Se o Botafogo... O Botafogo tropeçou, sem dúvida, né? Mas se ele mantiver aquela média que ele fazia lá, principalmente lá no tapetinho, ele tem toda a chance de ganhar. Ele tem 7 pontos de vantagem ainda. É ponto para dedéu, é muita coisa. É que ele já teve 14, 15, então... Mas se conseguir baixar a bola e trouxer ainda para tranquilidade, ele tem toda a condição de manter. Né? Não tem... É muita vantagem ainda. Agora os outros têm que tentar arriscar. Esse fim de semana é Fluminense e Botafogo. Que Fluminense? Com que estado anímico? Fluminense conseguiu uma vitória extraordinária, classificação. E deve ter gerado, né? Aquela... deu aquela aliviada. Não sei como é que ele vai entrar. Botafogo, em tese, teria condição de ganhar esse jogo. Não sei. E se ele ganhar, o Bragantino vai jogar no Paraná, contra o Atlético Paranaense, dá até para ele ampliar esse final de semana. O Botafogo. O Flamengo tá devendo pra caramba. Mas ainda não vai ter o Tite.
Ou será simplesmente a ausência do Sampaoli já vai gerar alguma coisa para o time? Difícil saber, né? E o Corinthians também é muito... não tem como fazer previsão do Corinthians. O que vai acontecer com o Mano? Será que ele vai conseguir colocar alguma coisa tão rapidamente? O time do Corinthians é um time fraco, gente. É um time que... alguns jogadores já falando, tem que parar mesmo. Chegou a hora, né? Tem que mudar. Vai ter que fazer uma mudança radical pro ano que vem. Então... Está tudo muito aberto, mas ainda acho que sim, o Palmeiras e o Flamengo têm condição de se aproximar, mas ainda espero para ver o Botafogo. Não acho que aquele time do Luiz Castro, que jogou tanta bola, de repente perdeu o encanto. Não é possível. Não é possível. Por mais incompetente que tenha sido o Bruno Lage, não é possível que aquele time desapareceu. Não é possível. Tem que voltar. Não é possível. Mas é aquilo que eu falo, né? É um Botafogo que não está acostumado a ganhar recentemente, como Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro ganhou uns títulos recentes. É um Botafogo que ele pode sentir essa pressão. Pode. Você vê, ele está começando a cair. Dos últimos 5 jogos, foi uma vitória, isso? Ficou um empate, né? E dos últimos 4 não ganhou nenhum. Os últimos 4 ele perdeu 3 e empatou 1. É bizarro. Então, é um Botafogo que, se essa pressão já saiu vaiado do último jogo, torcida chamando o treinador de burro, caiu o treinador. Precisa ver o tamanho da interferência perniciosa do Bruno Lage. Não. Alguma coisa aconteceu muito séria. Será que simplesmente o Botafogo fez o que podia fazer? Aquele nível não pode fazer mais que... Eu acho que pode. Você não precisa inventar tanto. O time... Porque ele tem direito a sofrer uma queda. Ele conseguiu tanta vantagem. O que eu quero dizer, não tem direito, ele teve uma vantagem tão grande no primeiro turno que lhe permite dar essa barrigada. Ele tem uma vantagem muito grande ainda. Se ele for normal, para tirar esses 7 pontos, faltam quantas rodadas aqui? 13. Então, para tirar 7 pontos em 13 rodadas é duro, gente. Porque, o Palmeiras e o Flamengo estão brigando, o Grêmio está brigando, o Bragantino está brigando. Tá, mas eles vão jogar entre eles também, eles vão perder pontos também. Não é só o Botafogo que vai perder. Então é muito ponto para tirar. Se ele voltar à média daquilo que ele fez no primeiro semestre, no primeiro turno, não precisa nem jogar como jogou lá, não. Só média. Tipo assim, não pode empatar com o Goiás. Se ele ganha do Goiás, aí ele vai ter um tropecinho ou outro e tal. Mas se ele fizer a médiazinha dele, ganhar os jogos em casa, eu ainda vejo o Botafogo como favorito ao título. Agora, precisa ver o tamanho do desastre que o Bruno Lage armou lá dentro, né? Aí não dá pra saber. Favorito também acho que é. Agora, vamos ver como vai ser o Botafogo aí. Porque também vem um interino que conhece o clube e tal. Se ele não atrapalhar... Isso. O Bruno Lage atrapalhou. O Marcão fazia isso no Fluminense todo ano. Aí o técnico caía, pegava o Marcão aí no segundo semestre e levava o time... Caçapa fez isso. Em fim de Libertadores, Caçapa. E eu acho também que essa história do Bruno Lage, alguma coisa deve ter acontecido. Porque, veja, o Textor, eu acho que ele foi bem nessa história. Ele perde o técnico e fala, puxa vida, preciso ir pro mercado e tal. Botafogo é líder agora, um novo status, um novo padrão. Vou trazer um cara que acabou de trabalhar na Premier League. E ele não ficou 10 jogos na Premier League, fez uma temporada e pouquinho e tal. Pô, um cara que estava lá num clube médio da principal liga do mundo. Então, não tem por que dar errado aqui no Botafogo. E deu, né? Eu sou mais pessimista com o Botafogo. Eu acho que vai ser duro. Eu também acho muito. Eu acho que, assim, ele fez algo muito fora do normal. Até em alguns jogos, assim, que ele poderia ter tropeçado, deu tudo certo e ele não tropeçou. Tipo, o Palmeiras aqui, o Veiga perde pênalti, tem um gol do Gomes anulado por 2 milímetros. O Grêmio lá, o PR pega tudo. E foi dando certo, é mérito deles. Ganhar do Palmeiras no Allianz, do Grêmio em Porto Alegre, é um mérito. Claro que você vai ter uma pressão. Minas, né? Atlético, eles perderam em Minas. Eles ganharam no Rio, eles perderam em Minas agora. Flamengo no Maracanã foi um jogo. O Gabigol perdeu o gol adoidado, lembra? No início do campeonato, agora perdendo no Engenhão. Assim, não dá para saber ainda, mas eu acho que tem o emocional, ou seja, cria uma expectativa muito grande, mesmo sabendo que é algo anormal, a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, e aí já cria, agora nós vamos ser campeões. Aí quando começa a ficar uma ameaça, será que nós vamos ser, vem uma pancada muito forte, talvez no emocional. Não dá para saber, a gente vai ver no futuro, mas... me lembra um pouco São Paulo 2020, Palmeiras 2009, de uma questão mais emocional, assim, de fazer algo acima do que você podia fazer, só que aí você se acostuma com a coisa boa. E aí quando você cai um pouquinho e vai até pro seu normal, você cai mais ainda. Hoje o Botafogo ele faz o anormal para baixo.
Acho que muito porque criou essa expectativa. Não, a gente não imaginava ser campeão, mas agora que a gente já viu que pode ser campeão, agora nós temos que ser campeões. E quando a coisa começa a ficar complicada, não é fácil. Esse jogo Fluminense é fundamental. O Botafogo tem que voltar a vencer o mais rápido possível. Acho que perde pro Fluminense e alguém chega e diminui, a chance da coisa cair de vez é muito grande. JT Vergueiro, olha quem encontra. Meu amigo Tite, o meu técnico, não é? Tite, o que é de quinta? Ele não sabia o que era de quinta. O que é de quinta categoria para você? Nos encontramos na caminhada. Quinta categoria, ela é má educação. Ela é falta de respeito com as pessoas. Falou tudo. Valeu, Tite. Olha, ele não quer falar se vai pro Flamengo. Muito bem, nação, vamos às notícias do Flamengo. Tem aqui algumas informações pré-jogo e também na sequência as informações sobre Tite, informação sobre Rafael Alcântara. O Mário Jorge quebra a estratégia de Jorge Sampaoli e repete a escalação do Flamengo para o jogo contra o Corinthians. Tá aqui a provável escalação com o Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas fazendo a linha defensiva, Eric Pulgar como primeiro volante, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. A expectativa pode acontecer que o Thiago Maia entre no lugar do Arrascaeta, né? E aí tem essa dúvida, Arrascaeta ou Thiago Maia. Bom, o Tite... A informação que sai é que o Tite será anunciado logo após a partida contra o Corinthians. Informação aqui do Jornal O Dia e do Coluna do Fla. Então vamos aguardar que o Tite pode ser anunciado a qualquer momento. O meio-campista aí, o Rafael Alcântara, passagem seleção brasileira, né, não disputou Copa do Mundo, mas jogou no Barcelona, no PSG, Real Sociedad. Ele foi anunciado no ano passado pelo Al Arabi do Catar. E ele tem contrato somente até junho de 2024. Ou seja, ele estará livre no meio do ano e em janeiro já pode assinar um pré-contrato. Seria uma baita de uma opção aí para o Flamengo trazer o Rafinha Alcântara, que teve várias vezes no radar do Flamengo. O que você acha dele no Flamengo? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E a contratação do Tite pode fazer o Flamengo reavaliar a situação de Filipe Luís. Há uma expectativa aí que ele possa renovar por 4 meses, 5 meses, para poder jogar o estadual. O que você acha? Tem torcedor virando, não curtindo essa ideia, né? Tem torcedor não curtindo essa ideia, e o Tite gosta do futebol do Filipe Luís, mas 37 anos, só jogou 17 jogos nessa temporada, complicado, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.